Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de revisão, né, que é a correção da atividade avaliativa 2, ok? Passamos agora a nossa oração. Obrigada, Senhor meu Deus, pela vida, obrigada pelo ar que respiramos, obrigada pelo pão de cada dia. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida desses alunos, dê eles a sabedoria e o entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro exercício dizia assim: com 10 kg de trigo se obtém 7,8 kg de farinha. Então, nós temos aqui a grandeza quilo, que são 10. E aí, nós temos aqui 7,8 kg de farinha. Então, nós temos aqui a farinha. Para você poder fazer a farinha, aquela branca, você tem que ter o trigo. Então, 10 kg de trigo obtém 7,8 kg de farinha. Para fazer 230 pães franceses, são necessários 10 kg de farinha. Quantos pães franceses, aproximadamente, podem ser feitos com 85 kg de trigo? Tá vendo que eu não coloquei a grandeza aqui pão. Por quê? Primeiro eu vou trabalhar com essas duas para eu encontrar quantos quilos de farinha eu faço com 85 kg de trigo. Por quê? Porque se eu faço 230 pães com 10 kg de farinha, eu vou descobrir, né, com quantos quilos eu vou fazer com 85, quantos pães eu vou fazer com 85 quilos de trigo, mas eu preciso primeiramente descobrir quantos quilos de farinha se faz com 85 quilos de trigo, tá? Então, eu vou trabalhar só com essas duas. Aí, vou fazer a multiplicação, é uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais trigo, mais farinha se obtém, então é só multiplicar cruzado, vou fazer a multiplicação direto já, 10 vezes x, 10x. 85 vezes 7,8 dá 663. E fazendo aqui a divisão dá 66,3. Então, eu consigo, com 85 kg de trigo, consigo fazer 66,3 kg de farinha. Agora, eu quero descobrir quantos pães essa quantidade de farinha faz. Então, nós temos lá, com 10 kg de farinha. Então, agora nós vamos usar a grandeza farinha e pães. Com 10 quilos de farinha, tá? Que ele disse assim, para fazer 230 pães, são necessários 10 quilos de farinha. E para fazer 85 quilos de trigo, ou seja, com 66,3 de farinha, você faz quantos pães? X. É uma grandeza também diretamente proporcional, porque se eu tenho mais farinha, mais pães eu vou fazer. Então, faz a multiplicação direto, 10x, 230 vezes 66,3 dá 15.249. E aí, eu tenho 15.249 dividido por 10, é só colocar a vírgula, tá? 1.524,9, 1.524 a gente arredonda para aproximadamente 1.525 pães. Essa é a quantidade de pães que se faz com 85 kg de trigo, porque com 85 kg de trigo se obtém 66,3 kg de farinha, ok? Este é o exercício 1. Exercício 2 diz assim: em uma fábrica de refrigerante, 3 máquinas trabalhando durante 20 minutos enchem 9.000 garrafas. Então, eu tenho a minha quantidade de máquinas, que são 3, tenho a minha quantidade de minutos, que são 20, e tenho a minha quantidade de garrafas, 9.000. Quantas garrafas seriam cheias? Então, eu quero saber a quantidade de garrafas X. Se 5 máquinas desse mesmo tipo, então eu tenho 5, trabalhassem em 30 minutos. Então, eu aumentei aqui a minha quantidade de máquinas e aumentei a minha quantidade, o tempo, né, de minutos. Então, é uma grandeza diretamente proporcional, porque se eu tenho mais máquinas, se eu estou produzindo em mais tempo, consequentemente, eu tenho mais garrafas para serem cheias. Então, aqui é uma grandeza diretamente proporcional, as 3. Mais máquinas, mais garrafa, e mais tempo, também mais garrafas. Então, é só você montar, 9.000 está para x, igual a 20 está para 30, vezes 3 está para 5.
tá? Dá para cancelar esse 0 com esse 0 e dá para cancelar esse 3 com esse 3, que vai dar 1 e 1. Então, eu tenho 9.000, está para x, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 5 é 5, tá? Aí, fazendo a multiplicação aqui, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 9, 45.000, ou seja, 45.000 dividido por 2. Com isso, nós temos 22.500 garrafas, tá? Esse era bem simples, né? Grandeza diretamente proporcional. Vamos para o exercício 3. Que dizia assim: Walter contratou 12 homens para colher algodão. Então, eu tenho a minha grandeza homens, são 12 homens. Esses homens colheram em 8 dias, então eu tenho aqui a grandeza dias, 8. E eles colheram 512 arrobas. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos homens, então aqui vai ficar X, trabalhando durante 9 dias, seriam necessários para colher 720 arrobas. Analisando assim, se eu tenho 12 homens trabalhando 8 dias, né? 12 homens trabalham 8 dias. Se eu aumentei aqui a minha quantidade, o meu tempo, lembram disso que quantidade de homens, operários e tempo, elas sempre vão ser grandeza inversa. Porque se aumentou aqui o meu tempo, agora eles estão trabalhando em mais tempo, significa que reduziu o número de homens. Porque menos homens vai ser mais tempo. Menos pessoas trabalhando, mais tempo vai durar para terminar esse serviço. Agora aqui, analisando homens com arrobas. 12 homens, eles colheram 512 arrobas. Se eu aumentei aqui a minha quantidade, consequentemente também eu preciso de mais homens. Então vai aumentar a quantidade de homens para colher mais arrobas. Quantidade de algodão aqui, tá? Então é uma grandeza aqui inversa. Então aqui vai ficar a grandeza inversa, homens aqui com dias, tá? Então eu vou inverter. Você poderia... uma coisa que eu fiz aqui, que talvez eu vou até fazer diferente, porque eu falei pra vocês o seguinte: sempre que tem a grandeza com x, já coloca a seta para baixo. Aqui ela é inversa, né? Nós já descobrimos. E aqui, homens com arrobas vai ser direto. Então eu vou fazer diferente, vou fazer assim, tá? Porque eu vou inverter quem? Eu vou inverter a quantidade de dias. Vai ficar 12 está para x, em vez de colocar 8 está para 9, colocar 9 está para 8. E 512 está para 720. Dá para simplificar. 9 e 720 dá para simplificar por 9. Vai dar 9 por 9 vai dar 1. E 700 dividido por 9 vai dar 80, né? Porque 9 vezes 8 é 72. E 512 com 8 também dá para simplificar por 1. Aqui 8 dividido por 8 vai dar 1. E 512 dividido por 8 vai dar 64. Então, aí simplificando, agora eu vou fazer 12 está para x, 64 por 80. Tá? 1 vezes 64, 74, 80 vezes 1, 80. Faço a multiplicação aqui cruzado, vai ficar 64x, e 12 vezes 80 dá 960. Então, eu tenho 960 dividido por 64, que vai dar 15. Ou seja, são necessários 15 homens para que possam colher 720 arrobas de algodão em 9 dias. Ok? Então, galera, é o seguinte, como acabou a bateria da máquina aqui, eu não percebi, então eu não sei aonde parou, se foi aqui ou nesse exercício. Então, eu vou explicar mais ou menos o exercício 4. Nós tínhamos lá que o freezer consome 42 kWh em 7 dias, tá? E aí, em quanto tempo ele consumirá em 30? Então, aumentou o número de tempo, com certeza vai aumentar a minha quantidade de consumo. Então, ficou 180 kWh. A questão 5, eu tenho lá questão 5... Felipe tem uma fábrica de bonés, né? 6 funcionários produzem certa quantidade em 20 dias e 10 funcionários em quanto tempo? Então, se eu aumentar aqui o meu número de funcionários, com certeza
a minha quantidade de dias vai ser menor. Então, com isso, são grandezas inversamente, ou seja, ele vai demorar para produzir a mesma quantidade de bonés, só que agora num período de 12 dias, diminuiu o meu tempo, tá? E agora a questão 6. Geraldo tinha 15 cabeças de gado e ele dispunha de 540 quilos de ração para suficientes para alimentar o gado durante 6 dias. Ele comprou mais 9 cabeças de gado e mais 180 quilos de ração. Durante quantos dias os 720 quilos de ração, então quer dizer que ele já somou aqui 540 mais 180, 720, serão suficientes para alimentar 24 cabeças, tá? Porque antes ele era 15 e ele disse que ele comprou mais 9, então 15 mais 9, 24. Então ele quer saber aqui a quantidade de dias, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu já vou colocar a setinha para baixo. Então eu tenho aqui 15 cabeças de gados são alimentados durante 6 dias. Se eu aumentei aqui a minha cabeça de gado, com certeza a minha ração vai durar menos. Então, com isso, quanto mais gados, cabeças de gado para se alimentar, menos tempo vai durar. E agora aqui, se eu aumentar aqui a minha quantidade de ração, a quantidade de quilos de ração, com certeza vai durar mais dias. Então, mais ração, mais dias. Então, a ração com dias são direta e a grandeza gado com dias são inversa, tá? Então, montando aqui, 6 está para x, igual a... Vou inverter, então vai ficar 24 está para 15, vezes 540 está para 720. Dá para simplificar, vou anular esses 2 zeros. E dá para simplificar aqui também por 3. 15 e 54 são divisíveis por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 54 dividido por 3 dá 18. 24 e 72 também dá para simplificar por 1. Pelo próprio 24. 24 por 24 é 1 e 72 dividido por 24 é 3. Então, o que sobrou? Vai ficar 6 está para x, 1 vezes 18 é 18, 5 vezes 3, 15. 18 quinzeavos. E aí você tem 18 vezes x, 18x, 15 vezes 6 é 90 e 90 dividido por 18 é 5. Então, ou seja, são 5 dias. Questão 7. Bernardo vai fazer a colheita de soja de seu sítio. A colheitadeira que ele vai usar colhe em média 62 sacas de soja em 8 minutos. Então, 62 sacas num tempo de 8 minutos. Se essa colheitadeira mantiver a mesma média, quanto tempo ela levará para colher 248 sacas? Quanto tempo? É uma grandeza diretamente proporcional, porque se ele vai colher mais saca, ele precisa de mais tempo. Então, 8 está para x, 62 está para 248, essa aqui era bem facinho de fazer, né? 62x e multiplicando aqui, 1984. E aí você vai encontrar 32 minutos. É o tempo que ela vai levar. Questão 8. Para fazer uma viagem de carro de São Paulo a Barretos, Caio demora 5 horas e 30 minutos a uma velocidade de 80 km por hora. Então aqui eu tenho o meu tempo. 5 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 5 horas e meia, tá? E aí, o meu tempo aqui, ele demora a uma velocidade de 80 km por hora. Agora, se o tempo fosse de 5 horas, qual teria sido a velocidade média dele? Para ele demorar agora menos tempo, significa que ele teve que andar um pouquinho mais, né? Porque ele percorreu 5 horas e 30 minutos, 5 horas e meia, 5 horas e 30 minutos, uma velocidade de 80 km por hora. Agora ele quer fazer esse percurso em menos tempo, em 5 horas. Então, com isso, ele vai ter que correr mais. Então, ele é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter. Vou ficar 80 está para x, 5 está para 5,5.
Então vai ficar 5x, 5,5 vezes 80 é 440. E 440 dividido por 5 vai dar 88, ou seja, a velocidade dele vai ter que ser de 88 km por hora. E agora a questão 9. Questão 9 eu não imprimi. Eu vou ler aqui. Diz assim: todos os dias Aline faz a pé o mesmo trajeto de sua casa ao trabalho. Andando a uma velocidade média de 6,3 km por hora, ela leva 24 minutos. Então, eu tenho aqui velocidade 6,3, ela leva 24 minutos. E certo dia ela estava atrasada e fez o trajeto em 21 minutos. Nesse dia, qual foi a velocidade média desenvolvida pela Aline? Com certeza ela teve que andar mais rápido, né? Teve que correr aí para chegar ao destino dela. Porque se ela fez em menos tempo, é uma grandeza inversamente proporcional. Então eu tenho que inverter. 24 sobre 21. Invertendo, faço a multiplicação, 21 vezes x, 21x. 6,3 vezes 24 vai ficar 151,2. E fazendo a divisão, 7,2. Ou seja, a velocidade agora dela é de 7,2 km por hora. E a questão 10. Vamos ler aqui também. Márcio contratou 5 operários para construir sua casa. Então eu tenho aqui a quantidade de operários, 5 operários. E esses operários, trabalhando 8 horas por dia, levarão 150 dias para terminar a construção. Então aqui eu tenho 8 horas. E eles irão demorar 150 dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias, ou seja, aqui é x, seriam necessários para que 8 operários, aqui aumentou o número de operários, trabalhando agora 10 horas por dia, terminassem a construção? Ele aumentou tanto o número de operário quanto o número de horas. Então, quando você compara, quando você aqui observa, 5 operários, 150 dias, 8 operários, menos tempo. Então, o inverso. 8 horas, 150 dias, se eu tenho mais horas, menos dias. Então, inversa também. A grandeza quantidade de operários e a grandeza horas, elas são inversa à minha quantidade de dias. Então, invertendo, eu tenho 150 está para x, igual a 8 está para 5 e 10 está para 8. Dá para simplificar, vai dar 1, aqui vai dar 1, vai dar 2. Então, vai ficar 150 sobre x igual a 2 sobre 1. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou dividir 150 por 2, que vai dar 75 dias. Esse vai ser o período aí que ele vai demorar para construir essa casa. Ok? Finalizamos aqui a correção. Espero que você tenha entendido. Agora faça o seu trabalho avaliativo e boa sorte. Um grande abraço e até mais.